Nas palavras acima, Paine, o grande patriota e filósofo norte-americano, descreveu uma experiência que vez ou outra é a experiência de todos. Quem seria tão desafortunado a ponto de não ter obtido evidência positiva de que pensamentos e até mesmo ideias completas brotam na mente oriundas de fontes externas? Que meio de transmissão existe para esses visitantes, com exceção do éter? O éter preenche o espaço ilimitado do universo. É o meio de transmissão de todas as formas de vibração, como som, luz, calor. Por que não há de ser também o meio de transmissão da vibração do pensamento? Toda mente ou cérebro está diretamente conectada ao outro cérebro, pelo éter. Todo pensamento liberado por qualquer cérebro pode ser instantaneamente captado e interpretado por outros cérebros que estejam em sintonia com o cérebro transmissor. O autor tem tanta certeza desse fato, tanto quanto de que a fórmula química H2O produzirá água. Imagine, se puder, que papel esse princípio desempenha em cada aspecto da vida. A probabilidade de o éter ser um transmissor de pensamento de uma mente para outra sequer é sua função mais assombrosa. O autor acredita que toda vibração de pensamento liberada por qualquer cérebro é captada pelo éter e mantida em movimento, em ondas sinuosas de comprimento, correspondente à intensidade da energia usada na liberação. Que tais vibrações permanecem em movimento para sempre e que são uma das duas fontes das quais emanam os pensamentos que pipocam numa mente, sendo a outra o contato direto e imediato via éter com o cérebro, que libera a vibração do pensamento. Assim, caso essa teoria seja um fato, o espaço ilimitado de todo o universo é e continuará sendo literalmente uma biblioteca mental, onde todos os pensamentos liberados pela humanidade podem ser encontrados. O autor está lançando aqui a base para uma das mais importantes hipóteses citadas na lição sobre autoconfiança, um fato que o aluno deve ter em mente ao abordar tal lição. Trata-se de uma lição sobre conhecimento organizado. A maior parte do conhecimento útil herdado pela raça humana foi preservada e devidamente registrada na Bíblia, a natureza. Voltando às páginas desta Bíblia inalterável, o homem leu a história da formidável luta a partir da qual a civilização atual desenvolveu. As páginas desta Bíblia são feitas dos elementos químicos que compõem a Terra e os outros planetas e do éter que preenche todo o espaço. Voltando às páginas escritas em pedra e sorretadas e soteradas, próximo à superfície da Terra, o homem descobriu ossos, esqueletos, pegadas e outras evidências inequívocas da história da vida animal no planeta, plantadas pelas mãos da Mãe Natureza ao longo de incríveis períodos de tempo para servir de esclarecimento e orientação. A evidência é clara e inequívoca. As grandes páginas de pedra da Bíblia da natureza, descobertas na Terra, e as páginas infinitas da Bíblia representada pelo éter, onde todos os pensamentos humanos passados foram registrados, constituem uma autêntica fonte de comunicação entre o Criador e o homem. Esta Bíblia foi iniciada antes do homem chegar à fase do pensamento. De fato, antes do homem chegar ao estágio de ameba, animal unicelular, de desenvolvimento. Alterar esta Bíblia está acima e além do poder do homem. Além disso, ela conta a história não em línguas mortas ou hieróglifos de raças semi-selvagens, mas na língua universal, que todos que têm olhos podem ler, a Bíblia da natureza.
de onde extraímos todo o conhecimento que vale a pena saber. Não pode ser alterada ou adulterada pelo homem. A mais maravilhosa descoberta já feita pelo homem é o princípio recentemente descoberto do rádio, que opera com o auxílio do éter, uma parte importante da Bíblia da natureza. Imagine o éter captando a vibração comum do som e transformando-a de audiofrequência em radiofrequência, transportando-a para uma estação de recepção devidamente sintonizada e a transformando novamente na forma original de audiofrequência. Tudo num segundo. Não deve causar surpresa a ninguém que tal força possa coletar a vibração do pensamento e manter tal vibração em movimento para sempre. O conhecimento e estabelecido fato da transmissão instantânea do som pelo éter, usando-se equipamentos modernos de rádio, desloca do possível para o provável a teoria da transmissão da vibração do pensamento de mente para mente. Mastermind. Chegamos agora ao passo seguinte na descrição das formas pelas quais se pode coletar, classificar e organizar o conhecimento útil por meio da aliança harmoniosa de duas ou mais mentes, de onde nasce um mastermind. O termo mastermind é abstrato e não tem contrapartida no campo de fatos conhecidos, exceto para um pequeno grupo de pessoas que fizeram um cuidadoso estudo dos efeitos de uma mente sobre outras. O autor procurou em vão em todos os livros didáticos e ensaios disponíveis sobre o tema da mente humana, mas não encontrou em parte alguma nenhuma mínima referência ao princípio aqui descrito como mastermind. O termo chamou a atenção pela primeira vez em uma entrevista com Andrew Carnegie, conforme descrito na lição 2. Química da mente. O autor acredita que a mente seja composta da mesma energia universal fluida que constitui o éter que preenche o universo. É fato bem conhecido, tanto pelo leigo quanto pelo investigador científico, que algumas mentes colidem no momento em que entram em contato uma com a outra, ao passo que outras demonstram afinidade natural uma pela outra. Entre os dois extremos do antagonismo natural e da afinidade natural que surgem do encontro ou contato de mentes, existe um amplo leque de possibilidades de reação de uma mente sobre outra. Algumas mentes adaptam-se tão naturalmente uma a outra que o resultado inevitável do contato é amor à primeira vista. Quem não conhece tal experiência? Em outros casos, as mentes são tão antagônicas que surge uma violenta antipatia mútua ao primeiro encontro. Esses resultados ocorrem sem que uma palavra seja dita e sem os mais ínfimos sinais de qualquer causas usuais de amor e ódio estejam atuando como estímulo. É bem provável que a mente seja composta de um fluido ou substância ou energia, chame como preferir, semelhante ao éter, se não de fato da mesma substância. Quando duas mentes se aproximam o suficiente para fazer contato, a combinação do material mental, vamos chamar de elétrons do éter, estabelece uma reação química e dá início às vibrações que afetam os dois indivíduos de forma agradável ou desagradável. O efeito do encontro de duas mentes é óbvio até mesmo para o observador mais casual. Todo efeito deve ter uma causa. O que poderia ser mais razoável do que suspeitar que a causa da mudança na atitude mental de duas mentes que acabaram de ter contato não passa de uma alteração dos elétrons ou unidades de cada mente no processo de se rearranjar de novo no campo criado pelo contato. Avançamos bastante no sentido de alicerçar essa lição sobre uma base sólida ao admitir que o encontro ou aproximação de duas mentes configura, em cada uma delas, certo efeito ou estado mental perceptível um pouco diferente do imediatamente anterior ao contato.
Embora desejável, não é essencial saber a causa dessa reação de uma mente sobre outra. Acreditar no heroísmo cria heróis. De Israel.